Édipo. Édipo é um personagem da mitologia grega que é mais conhecido, através da versão do teatro grego, através do autor Sófocles, né? E, mais recentemente, pela questão da utilização desse mito e dessa versão do mito do Sófocles por Freud, né? Então, qual é o mito genérico do Édipo? É um sujeito, né? Ele não nasceu ainda, eu acho. Há uma profecia de que quando ele nascer, ele vai matar o pai e casar com a mãe. Aí os pais, preocupados, né? Tentam dar uma solução. Caso o pai, então, manda um cara matar a criança. O cara que foi contratado para matar a criança, parece a história da Branca de Neve, alguma coisa assim, ele vai lá e se apieda do guri e não mata, né? Ele até vai pendurar ele pelos pés, né? E aí, isso, não sei se ele amarra ou se ele fura, sei lá, os pés ficam inchados. Então, Édipo, se não me engano, etimologicamente, é pés inchados. Isso é comum nos gregos, né? Platão é o cara grandalhão, né? De ombros largos, algumas versões, mas parece que é só grandalhão. Édipo é o de pés inchados. Por que pés inchados? Porque tentaram matar ele segurando pelos pés, alguma coisa assim, e os pés ficaram inchados. O que acontece? Ele não mata o Édipo, o cara que foi contratado então para se livrar do Édipo, e entrega para os reis de uma outra cidade. Nessa outra cidade ele é criado sem saber que é adotado, né? E aí ele fica sabendo da profecia, e aí ele pensa, não, eu não vou matar o meu pai e casar com a minha mãe, e foge da cidade onde ele foi criado. E aí no caminho ele encontra um cara que os dois são metidos, né? Um manda, sai da frente, o outro diz, eu não saio, e aí nessa briga o Édipo acaba matando esse cara. E vai para uma cidade, chegando lá, tem uma praga. No caso, é uma esfinge lá, que é uma figura mista de leão, águia, sei lá o que mais, e que está matando as pessoas, propondo um enigma, né? O enigma, hoje em dia, todo mundo sabe a resposta, que era o que anda com 4 patas pela manhã, com 2 patas à tarde e com 3 patas à noite. Aí as pessoas tentam resolver esse enigma, erram e o bicho devora, né? Aquela história, decifra-me ou te devoro, está relacionado a esse mito aí também. Qual é a resposta? Não sei. A resposta eu vou dar agora, né? Calma. Mas tá boa aqui a minha... Provoque a sede até não aguentar mais. Qual é a resposta? O Édipo diz, é o ser humano que, pela manhã, na infância, engatinha de 4 patas. Durante a tarde, durante a maturidade, ele caminha com 2 pernas. E à noite, na velhice, ele anda com as 2 pernas e uma bengala. Pronto, tá aí a resposta. E aí a esfinge se devora a si mesma, alguma coisa, né, desse sentido. E aí, então, Édipo é premiado se casando com a rainha. O rei morreu recentemente e ele se casa com a rainha. Ele tem filhos, né? Esses filhos vão participar de outras histórias. A mitologia contínua, ela é antiga. Tem uma história lá de uma homossexualidade lá que é meio pecaminosa e isso gera uma maldição sobre essa família, vamos dizer assim. Então o Édipo já está no meio de uma encrenca. Bom, que vai terminar lá com Antígona, né? Antígona e Creonte, o herói mesmo de Antígona é Creonte, o herói trágico é o Creonte, não Antígona. O Édipo, então, vira rei, tem filhos com a rainha, e aí, de novo, começa a ter uma peste. A peste, tipo, o pessoal tendo diarreia, né? Isso é entendido como os deuses atuando, né? E aí, ele procura lá, não o oráculo, ele vai com o Tiresias, né? O Tiresias também tem uma história engraçada, mas não vou entrar aqui em detalhes. E o Tiresias é aquele cara que tem o dom da profecia, de se comunicar com um outro mundo, alguma coisa assim. E ele diz, não, é que tem um problema assim, assado, e conta lá aquela história. O Édipo meio que já conhecia aquela história, né? E começa a ficar preocupado e tenta investigar e descobrir. Aí o Coro, que é uma espécie de conselheiro nessas peças, diz, olha, de repente é melhor não ficar sabendo. Segura a onda aí. Mas ele insiste até que ele acaba descobrindo. Ele era o filho da Jocasta, mãe dele, e do marido anterior dela, agora esqueci o nome, que é o cara que ele matou na estrada. Então, ele matou o pai e casou com a mãe e teve filhos com ela, inclusive. E aí, ele faz uma espécie de castração simbólica, ele fura os olhos. Ele tinha lá aquelas roupinhas dele, lá, que eram uns
uns lençóis, vamos dizer assim, era preso lá com um ganchinho, ele pega aquele ganchinho e fura os olhos, né? Então o Freud vai interpretar isso como uma castração simbólica, porque enfim, né? A bolota dos olhos e outras bolotas, então vocês façam associações freudianas. Então essa ideia de era alguma coisa que ele não sabia, que ele não conseguia. Ele tentou fugir disso, os pais tentaram fugir, ele tentou fugir e acabou incorrendo nisso. Como é que o Freud aproveita sim, isso? peraí, então vamos lá, só para delimitar e para facilitar o corte aqui. Você falou o Édipo sobre a mitologia grega e agora o Édipo sobre a mitologia da psicanálise, a mitologia psicanalítica. Então, o Lacan brinca que o Freud poderia ter utilizado o mito do hipopótamo, mas seria muito engraçado e ele preferiu usar a versão mais vetusta não mais vetusta, igualmente vetusta, porque as duas são bastante antigas, mas do Édipo. Como é que o Freud aproveita o Édipo? Ele diz, olha, o ser humano, ele tem como principal paixão no início da vida, necessariamente, a mãe. Tá? Isso vale para o homem e vale para a mulher. Só que o caminho da mulher é mais complicado. Então o homem se apaixona, até tem como é que é? Agora esqueci o nome de uma psicóloga francesa, psicanalista francesa, que diz que se apaixona pelo peito, nem é pela mãe, é o seio bom, né? Seio bom, seio mau. O homem então se apaixona pela mãe, só que ele não. Quando se diz que o menino quer transar com a mãe, né? Não é que ele queira colocar o pênis na vagina da mãe. Com aquela idade, ele não tem essa noção. O grande órgão sexual ou erótico do ser humano no início é a boca, é onde está mais inervado. Então, mão, braço, perna e genitais é lá longe. A inervação não chegou lá muito bem ainda. Tanto é que não controla, né? Pois bem, essa paixão inicial, essa dependência, essa simbiose, ela vai aos poucos sendo relativizada, sendo flexibilizada, sendo cortada, vamos dizer assim. E aí o Freud vai dizer que o pai tem um papel importante nessa separação da criança em relação à mãe. Esse papel o Lacan vai escrever de uma maneira muito engraçada que é assim, a criança nota que o olhar da mãe, quando deixa de ser para ela, muitas vezes é para o pai. Então, ela vê uma rivalidade, ela cria uma rivalidade. Daí a ideia de que quer ficar com a mãe e matar o pai, porque o pai é identificado num primeiro momento como um rival, certo? Essa rivalidade vai crescendo, mas tudo isso ocorre bastante antes da criança pensar em enfiar o pênis em alguma coisa, né? Então, essa rivalidade vai ainda ter essa ideia de que a criança quer a atenção da mãe, mas essa atenção acaba entrando em conflito com a necessidade, o poder maior do pai. Aí o Freud diz, surge daí a ideia de complexo de castração. Qual é o complexo de castração? A criança entra em conflito com o pai, entra em rivalidade com o pai, disputando a atenção da mãe. E o pai é muito mais forte que ele. E há toda a questão da identidade masculina, os pais também geralmente brincam, pipi, não sei o quê, tarará, tarará. E não sei se hoje em dia os pais modernos fazem isso, mas antigamente se dizia, se não te cortar, vou cortar o teu pinto, né? Isso quem diz hoje são as feministas mais caricaturais, né? Tem até uma cançãozinha do cortar seu pinto. Mas se brincava isso, essa criança aqui não está se comportando, vou cortar o teu pintinho, né? E a criança até não sabe bem para que serve aquilo, mas já desconfia que aquilo é uma coisa importante. Tanto é que dão tanta atenção para o pinto, né? E aí ele pensa, não, vou me controlar e vou fazer o seguinte, eu vou me pacificar, então vou abrir mão da minha mãe, vou imitar o meu pai, que é o cara poderoso aqui, eu vou me identificar com o agressor, entre aspas, e quando eu crescer, né, eu vou poder ter a minha própria esposa, vamos dizer assim. Essa, então, é a solução, é o conflito, complexo de castração e solução do complexo de Édipo na versão masculina. Aí surgiu a questão do complexo de Édipo feminino. Como seria o complexo de Édipo feminino? Electra, né? É o complexo de Electra.
O Freud não gostava do complexo de Elétrica porque tinha a questão do irmão dela. Então, como envolvia uma complexidade maior que não era o essencial da coisa, ele achava que o mito de Eletra não era tão bom para explicar o complexo de Édipo feminino. Por isso ele dizia complexo de Édipo feminino. Como é que é o complexo de Édipo feminino? É totalmente igual, só com a seguinte diferença. A mulher, então, teme o pai e quer disputar a mãe. E aí ela percebe, mas eu já fui castrada. Então ela verifica que ela não tem pinto, né? E que ela pensa, então eu fui castrada, eu já fui castrada, minha mãe me traiu, né? Sacanagem dela. Então eu vou abandonar esse meu amor inicial pela mãe e vou deslocá-lo para o pai. Então existe esse segundo momento no complexo de Édipo feminino, no qual ela se sente traída pela mãe, ela me deixou que eu fosse castrada, então eu não gosto mais tanto da minha mãe, eu quero gostar do meu pai, eu quero o meu pai. E aí eu quero ter filhos com uma forma de substituir o pênis, vai ser dos filhos. Então tem toda essa manobra mais complexa, e como tu bem caracterizaste, isso é uma mitologia, a mitologia freudiana, né? Existem estudos posteriores ou perspectivas posteriores que vão ser assim, muito críticos dessa mitologia freudiana. Uma versão muito engraçada é a antipsicanálise, né? Que é aquela do Deleuze e de Guattari, né? Capitalismo e Esquizofrenia, né? Tem o primeiro livro, o Anti-Édipo, o primeiro livro, e o segundo livro é Mil Platôs. Mas aí eu não vou falar desses dois livros. Não, eu até já simpatizei com o Édipo. Agora você falou, eu ia porque tem aqui, ó, tô tá o dicionário de psicanálise aqui, né? Eu tava pegando a Melanie Klein, ela Melanie Klein é do Sei Bom, Sei o... Ah, sim, é verdade. Então, mas ela problematizou de uma maneira que eu não entendi o que ela quis dizer. No programa aqui do Dia Internacional da Mulher, que está no canal aqui, certo? A Bruna Pascoal disse, poxa, eu não concordo com esse negócio de que o filho quer transar com a mãe, que a filha quer transar com o pai. Eu também não concordo. Já falou isso aqui no Tabu, é um tabu biológico, ele tem todas as razões de ser, e não acho que a gente esteja com essa intenção, assim, na maior parte do tempo, né? Porque o Colégio remete muito a isso. Já teve até novela da Globo sobre isso, que tinha até a personagem Jocasta e tal, né? Depois descobre que era mãe e coisa e tal. Então, pela metodologia. Agora, onde é que, em termos da psicanálise, agora falando sério, como psicanalista clínico, onde é que isso na clínica vai dar, ou seja, o que a compreensão do Édipo pelo paciente, ou dos elementos do Édipo, pode ajudar o paciente? A ideia na clínica, a minha interpretação, e eu sou bem agnóstico, a ideia na clínica de toda essa historinha é dar para o psicanalista uma falsa segurança numa situação tão complicada e tão cheia de variáveis incontroláveis como é a cabeça de uma outra pessoa, e um tratamento voltado para conte sua história da sua maneira. É uma maneira de fazer com que as pessoas não contem as histórias de maneira muito descabida, né? Então o Freud vai ter toda a teoria, a prática, né, a proposta prática da associação livre. A associação livre fale tudo que vier à cabeça sem tentar censurar. A gente sabe que o cara vai censurar, a gente sabe que ele vai tentar nos agradar, e a gente sabe hoje em dia que todo mundo conhece, ou pode pesquisar na internet, ou pode olhar o nosso vídeo para saber o que é o raio do complexo de Édipo, né? Então a pessoa já conta as histórias dele meio que achando ou para confirmar ou para negar, mas aquilo vai ser um foco. A mitologia freudiana, ela está na base da maioria dos tratamentos que vão longe, que é geralmente o cara que inclusive quer matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu sou meio maluco, então eu vou me tratar e já vou arranjar uma profissão junto. Foi o meu caso e é o caso de muitos psicanalistas, psiquiatras e psicólogos, tá? Não de todos, né? Mas, sei lá, de mais da metade, provavelmente. Resultado, né? Existe
muita fantasia, e inclusive elas são mais fortes entre psicólogos, né? Então, se uma criança mostrar um desenho para um psicólogo, eu não sei como é que é hoje, mas há 20 anos, né, o supervisor vai dizer, ó, viu, isso aqui é o pênis, né? Isso aqui é a representação do pênis. Tudo que aparecer lá que tem um formato comprido, né, ou uma arma, alguma coisa, tá? Símbolo fálico. Não é totalmente descabido, não é totalmente descabido. Mas, claro, assim, como a maioria das pessoas é medíocre, meio burra, é claro que a maioria dos psicólogos não é diferente da maioria das pessoas. Então, as interpretações mais comuns são vulgares, são medíocres. Se ele tirar uma nota melhor no Enem, ele vai fazer medicina, né? Não, mas os médicos não são muito melhores, porque eles têm que ler tanta coisa, decorar tanta sequência de coisas bem decoreba mesmo, que é aquilo que tu brincou que o Schopenhauer dizia, para ler tanta coisa não teve muito tempo de pensar. Então os médicos são pessoas assim com maior capacidade de memorização, de fazer conta, que tem que ir bem em matemática, ou tem que ir melhor que os outros para conseguir a vaga na universidade, mas ele não vai ter muito tempo de pensar. E depois ele começa a trabalhar desde o início. Então o médico tem uma alta carga de estudo e de trabalho. Então não tem muito tempo de pensar. Então não ajuda muito, tá? E depois na clínica é tudo muito caótico, né? Então essas mitologias ajudam o cara a segurar a onda do seu próprio desespero, que é o que eu estou fazendo, o que eu vou dizer? Eu não consigo cuidar nem da minha própria vida, como é que eu vou ajudar essa pessoa que tem um problema maior do que o meu, aparentemente, né? Então, a mitologia ajuda o psicanalista a ficar mais tranquilo, tipo, não, eu tenho uma vaga ideia do que eu estou fazendo aqui. Mas, de fato, assim, problemas que podem ser resolvidos em relação a essa estranheza inicial. Então, quando Freud diz que o menino quer transar com a mãe e quer matar o pai, ele não está dizendo que o menino quer transar, botar o pipi na mamãe. Não, a criança, num primeiro momento, ela nem erotizou ainda a parte genital. Aí a gente poderia entrar nos detalhes das fases oral, sim, anal, mas enfim, não vamos entrar, né? Isso a gente deixa para um outro programa. Exato. Mas a questão num primeiro momento, o que está sendo discutido aqui é a rivalidade. A criança quer a atenção da mãe, essa necessidade da criança, essa dependência da criança, isso é o amor, digamos assim, edipiano, e que é igual para menino, para menina, porque os genitais não têm um papel importante nesse momento. Então, o prazer que a criança tem, menino ou menina, com a mãe, é o calor, a alimentação, o cuidado. E o pai é visto como um rival. Né? Essa é a ideia básica. Essa é um erotismo, mas não é um erotismo genital. Isso vai ser bem mais adiante, já perto lá dos 3, 4, 5 anos. Né? E a ideia do Freud aqui é de pegar essa estrutura geral de disputa, de rivalidade e explicar por que e como na sociedade vitoriana lá, final do século XIX, início do século XX, como é que ele podia explicar que tinha tanta gente com tantos problemas esquisitos, né? Tinha a questão da neurose espetacular, né? Que era tipo um surto que era comum em mulheres, né? Explicação, elas estão nervosas, né? Elas têm... Histérica. Histéricas, exatamente, o termo era histérico e estava muito associado com mulheres, né? O Freud começa nessa história aí, estudando as histéricas, ele tenta várias coisas, e como é que ele desenvolve a psicanálise? Basicamente, uma mulher, né? Ela diz, tá, fica quieto e deixa eu falar. E ele fica quieto e deixa ela falar, né? E vê que isso parece que ajuda mais, né? Ou ele se sente mais confortável assim também. E a partir daí que, em vez de dizer, não, tu tá maluco, tu tem que... Eu conheço vários homens que se sentem mais confortáveis assim. Vai falando. É assim que surge a psicanálise. Então, o Freud tratar uma mulher histérica, ela diz, tá, mas deixa eu falar, não fica me interrompendo tanto, não, né? E aí, um bom psicanalista, na perspectiva freudiana, ele segue uma forma de agir muito, muito rígida, que é a sessão de 45 a 50 minutos, o
psicanalista sentado numa poltrona, o paciente sentado numa poltrona ou deitado num divã, de preferência, com o rosto voltado para outro lado, para que ele não veja o rosto do psicanalista, e ele é convidado a dizer tudo que lhe vier à cabeça, sem censurar. Aí, claro, né, é como em confessionário. O que as pessoas contam em confessionário, né? Ah, eu peguei o pão do meu fulano lá e comi escondido. Não, né? As pessoas contam as coisas que elas acham mais graves. E o que se achava mais grave na época do Freud? Sexo, sacanagem sexual. A gente talvez até achasse muito sem graça as sacanagens contadas naquela época, né? Tipo o filme Quatrilho, o livro Quatrilho, né? As cenas mais fogosas de sexo são muito sem graça. Mas era o que eles achavam a grande perversão da época, era aquilo, fazer o quê, né? Então, quando iam contar o que eu devo estar fazendo de muito errado na minha vida, é o sexo que eu estou fazendo errado, ou o sexo que eu não estou fazendo, e que tenho vontade de fazer com quem eu não devia, esse tipo de coisa era muito comentado. Também muito relato de abuso sexual. Isso vai dar uma briga dentro da psicanálise, porque lá por 1970, 80, já não me lembro mais, um cara que era responsável pelos arquivos do Freud, né, ele vai dizer, olha, o Freud, ele amarelou aqui, ele teve um monte de relatos de abuso sexual e ele achou que era fantasia das mulheres, né, ou dos homens também. E aí vai ter toda uma briga dentro que foi uma traição é um cara até com um nome meio árabe, meio não ocidental, mas é da França, eu acho. E o Freud, qual é a questão aqui? É o abandono da teoria da sedução, que uma das teorias do Freud para explicar a neurose, e a histeria em particular, seria um abuso sexual sofrido na infância. Sim, mas aí vai dizer, não, mas isso é tão comum, que não pode ser real todos eles. Alguns deve ter acontecido, mas não todos eles. Eu talvez não tenha como saber qual é real, qual que não é, mas é impossível que todos esses sejam reais. E aí ele abandona a teoria da sedução, que seria a teoria do estupro, vamos dizer assim, e passa para a teoria da fantasia. Então, a pessoa que acredita que foi abusado, muitas vezes ela pode ter uma falsa lembrança. Ela junta vários episódios que realmente aconteceram, talvez até mesmo um abuso, e coloca esse abuso como tendo ocorrido com alguém da família, com o próprio pai, o padrasto, né, ou com algum desconhecido. E ele passa então para a teoria da proton pseudus, que é a primeira mentira. Essa ideia, então, está relacionada aqui com a ideia de que não é um trauma real que ocorre para causar a neurose. Alguns traumas reais ocorrem, mas não todos os que são relatados durante uma análise foram fatos concretos. Inclusive, hoje em dia se diz, olha, muito abuso sexual são fantasias induzidas pelos psicólogos que chegam numa escola e meio que perguntam, aconteceu um abuso sexual? E aí, conforme a criança fala alguma coisa, ele meio que vai induzindo. Nos Estados Unidos, ocorreu o famoso caso do Ingram, Paul Ingram. Ele era um cara assim, meio burro, meio retardado, né? E aí foi questionado para as filhas dele se elas tinham sofrido abuso, elas disseram que sim, e elas contaram vários detalhes, perguntaram para ele, e disseram, não, isso não aconteceu. Eu perguntei, tem certeza? Ele disse, não, agora que vocês insistiram, acho que aconteceu mesmo. E ele começou a confessar uma infinidade de crimes, inclusive com sacrifícios de crianças, até na internet a chamada não sei o que satanista em tal cidade. E aí depois, uns tantos anos depois, quando ele já estava condenado, chega à conclusão, olha, é impossível que isso tenha ocorrido, certamente não ocorreu como ele alega que aconteceu. Ele acabou confessando coisas que ele não fez. E tudo isso foi induzido lá, provavelmente, por uma falsa lembrança colocada na cabeça das filhas dele, induzida por psicólogos. Esse é um fenômeno grave, muito complicado e difícil de resolver.